Tudo bem, pessoal? Os comentários sobre The Harder They Fall, Vingança e Castigo, novo filme da Netflix, dirigido, escrito e produzido por James Samuel, em seu primeiro longa-metragem que estreia no serviço de streaming nesse dia 3 de novembro. Um dos melhores elencos da temporada em um projeto que custou mais de 90 milhões de dólares, um número que eu considero impressionante. Recentemente no canal eu fiz um vídeo sobre Old Henry que eu falei justamente sobre isso, sobre como o western atualmente, para a indústria de cinema especialmente, é visto como um gênero de muito risco, porque nós tivemos grandes decepções de bilheteria recentemente. Claro que uma produção para serviço de streaming leva em conta outros fatores e eu fiquei muito contente com a reunião de grandes estrelas do cinema. Duas coisas que eu aprendi sobre o diretor James Samuel assistindo The Harder They Fall. Primeira, ele é um grande fã de westerns, ele conhece muito sobre westerns no cinema e se sente confortável para propor reimaginações, para romper com velhos estereótipos desse gênero, o que ele chama de uma tentativa de trazer o novo oeste para o cinema. Segunda coisa, o Samuel é muito fã do Tarantino, porque existem várias passagens inspiradas neste diretor. A primeira anotação de The Harder They Fall diz respeito ao resgate de nomes históricos. Apesar de eventos fictícios, o filme traz para consideração personalidades que foram pouco discutidas em produções audiovisuais, quando muito existem menções em documentários bem específicos. Estamos falando, por exemplo, de Nat Love, da gangue do Rufus Buck, da Stagecoach Mary e mesmo do Bass Reeves. E aqui um rápido parênteses. Algum tempo atrás a diretora Chloe Zhao anunciou que ela faria um filme sobre o Bass Reeves, que tinha gostado muito da história dele e tinha assinado uma parceria com a Amazon. O Reeves em The Harder They Fall, interpretado pelo Delroy Lindo. Tematicamente, isso tudo implica em questionamento sobre o próprio western no cinema, levando em conta também produções revisionistas, que raramente colocam negros e mulheres em papéis de destaque. Esse é um tema, inclusive, de estudos acadêmicos recentes que tratam sobre o chamado pós-western e sobre essa desmistificação de elementos do imaginário popular que envolvem o Velho Oeste no cinema. E eu gosto muito do posicionamento do diretor quanto à inovação no western. Ela ocorre no ponto de vista estético, na trilha sonora, parcialmente também na construção de diálogos. Mas, curiosamente, essa inovação é bem mais contida na trama, já que temos também vários personagens e o filme tem um certo problema para conseguir dar espaço e tempo de tela para todos eles. O fora da lei Nat Love, interpretado por Jonathan Majors, descobre que Rufus Buck, interpretado por Idris Elba, será libertado da prisão. Rufus foi responsável por um evento que causou profundo trauma em Nat, que promete se vingar com a ajuda de seu grupo. Só que Rufus mantém seu prestígio e conta com pessoas que são capazes de tudo para defendê-lo. Além do Idris Elba, que é um dos meus atores favoritos atualmente, e do Majors, o elenco conta com Regina King, Lakeith Stanfield, Zazie Beetz, Delroy Lindo, entre outros. É um elenco dos sonhos, para falar a verdade, né? Eu mencionei que o diretor gosta, ele conhece muito westerns também. Notei alguns tributos na forma como o personagem do Idris Elba foi construído. Esse homem silencioso, mas que tem todo um passado também. Ele é respeitado por muitos justamente por crimes do passado, o que gera uma relação de ame ou odeie com aquele homem. E uma das marcas de The Harder They Fall é a da imprevisibilidade. Tudo pode acontecer durante um tiroteio e alguns momentos são especiais para ampliar a tensão entre Nat e Rufus, que aos poucos também tomou o rumo de uma rivalidade bem mais tradicional dentro do próprio western. A inovação proposta pelo diretor tem uma barreira. Existe uma carga emotiva muito forte também quanto a esses crimes do passado, motivações, traumas que acabaram marcando uma vida. O que é impressionante esteticamente é de como James busca se afastar daquele referencial clássico do Velho Oeste no cinema, especialmente na cidade empoeirada e monótona. Os figurinos são vibrantes e existem detalhes que desde as primeiras cenas chamam a atenção, como pistolas douradas e diferentes cores que se destacam nas cenas ao céu aberto. Uma questão complementar é que The Harder They Fall é um filme muito intenso. Se isso é positivo por um lado, porque deixa o combate mais dinâmico e eleva o risco envolvido, por outro lado existem questões referentes à execução que eu considero imperdoáveis. Podem até parecer alguns detalhes, mas que acabaram me afastando um pouco da experiência do filme. Vamos lá. A maior parte da ação em The Harder They Fall ocorre a céu aberto e o cenário é muito simples.
A cidade é muito simples também, ela até chega a ser pobre, apesar das cores vibrantes, porque nós temos fachadas que são escoradas. E repetidas vezes, quando os personagens estão no topo de uma casa, por exemplo, você nota que não existiu cuidado algum para tentar esconder a simplicidade daquelas construções, que não existe profundidade alguma, os cenários estão ali. Daria para perdoar numa produção independente. Aí com certeza você poderia fazer várias e várias considerações de que faltou dinheiro, etc. Mas não dá para perdoar numa produção de 90 milhões de dólares da Netflix, e a mesma crítica eu poderia fazer para o uso do CGI, que por vezes é muito exagerado. Creio que a falta de experiência do diretor tenha feito a diferença nesse filme, provavelmente pela vontade de apresentar cenas e composições semelhantes ao do Tarantino, mas sem o mesmo refinamento na produção. No geral, o filme é muito violento e em cada uma dessas cenas mais intensas nós temos banhos de sangue, sejam com torturas, execuções ou combates inesperados que acabam auxiliando no traço de personalidade de alguns personagens. Mas claro que existe uma dificuldade grande também para conseguir dar espaço e tempo de tela para todos os grandes nomes envolvidos. Aconteceu recentemente também com French Dispatch. Você pega o elenco, é um elenco maravilhoso, mas poucos nomes realmente causam um impacto maior. Mas eu lamento que todas essas propostas de transformação e reflexão sobre o western no cinema não atinjam também a história de The Harder They Fall, porque a construção da rivalidade e o desenvolvimento da rivalidade acaba se tornando muito básica, sustentada na omissão de informação para, de alguma forma, ampliar a carga emocional. Existem rupturas, no entanto, e uma ruptura que me agradou muito diz respeito à trilha sonora. Trilha assinada pelo James também, que tem uma longa carreira na área, e em um filme como esse você não poderia apelar apenas para o clássico, você tinha que trazer alguma novidade. Esse foi o problema, na minha opinião, de Old Henry. Nesse caso de The Harder They Fall, a trilha é um dos pontos positivos, porque ela busca por sons e efeitos característicos do western, mas em composições originais que são muito relevantes para o progresso da história. E um outro adendo quanto à produção é que o Jay-Z esteve envolvido também, colaborou com a trilha, também assina como um dos produtores de The Harder They Fall. Existem boas passagens, quando o filme se volta para a ação é ótimo, essa dinâmica de combate me agradou muito, e eu destaco a participação do Jonathan Majors. Mas em outros pontos, existem desvios que não foram tão bem trabalhados na minha visão. Comédia e romance especialmente. Eu fecho The Harder They Fall com a nota 6. Eu ressalto que esse foi apenas o primeiro longa assinado pelo James Samuel, que apresenta muita paixão e um elenco muito dedicado também. Só que é um filme com estilo tão marcante que precisava também do complemento de uma boa progressão, porque rompe com barreiras, rompe com estereótipos e a rivalidade é apenas básica. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!